1 Timóteo 3. Vocês acharam aí? A gente conversou sobre o versículo 1. Hoje a gente vai conversar sobre o versículo 2, tá? Fique atento aí ao versículo 2. Só relembrando, vocês dão uma olhadinha no versículo, no verso 1. Todos acharam aí? Diz assim, ó: essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja deseja ser bispo, deseja uma nobre função, até aí, tá? Você que não marcou aí, marca a palavra bispo, que a gente falou na última vez, tá? Só recapitulando a todos, eu pedi que no último culto todos ficassem, porque eu queria dar uma diferença específica, que geralmente a palavra bispo ou presbítero, dependendo da tradução, não é comum você usar nas igrejas. Só que eu falei para vocês que tem um problema aí, porque a gente não encontra esses homens serem chamados de pastores. A gente consegue ver na Bíblia, no Novo Testamento, eles funcionarem como um pastor, que é uma analogia ao pastor de ovelhas. Mas o nome correto dado era presbítero ou bispo, né? E eu falei para vocês que presbítero é o que ele é, né? Alguém que cuida, que ensina, e bispo é o que ele faz, ou um supervisor, um líder. Então eu falei para vocês o seguinte, que a gente não pode se assustar se alguém falar é presbítero, é um bispo, porque está correto, tá? Agora, é claro que existem igrejas que usam isso de uma forma incorreta. Por exemplo, existem igrejas que o presbítero é uma ponte para ser pastor, e o pastor é uma ponte para ser o bispo, e o bispo é uma ponte para ser o apóstolo. Não é isso que a Bíblia vai ensinar para a gente. Eu falei para vocês que o presbítero e o bispo são a mesma pessoa, né? É a mesma função, só que existiam supervisores dos presbíteros ou dos bispos. Ninguém mandava mais do que o outro, era apenas uma forma de organizar. Amém? Foi isso que eu falei para vocês. Agora, nós vamos entrar em algo específico, características e qualidades que esse presbítero, esse bispo aqui no caso de Timóteo, a palavra usada é bispo, ele deve ter. Eu falei para vocês que é necessário também que Paulo fala que tem que desejar isso. Isso é uma coisa que as pessoas precisam querer. Não é eu que vou falar assim, olha, Deus mandou eu te dizer, me revelou num sonho que você vai ser pastor na igreja França. Não, pastor, mas eu não quero. Mas aí tu vai estar negando ao Senhor. Aí eu te unjo, não é assim que funciona. Paulo deixa muito claro, você precisa querer isso. Você precisa desejar isso. Amém? E aí você vai passar pela lista e pelos critérios. Eu quero compartilhar com vocês. Não são todos hoje. A gente vai tentar aqui andar pelo menos ali 3, 4. E por diante a gente vai olhar um por um. Amém? Amém. Após quando acabou o culto passado, eu falei para eles esperarem até hoje. Que aí, né, a parte bonita ficou no domingo passado. A parte mais pesada vai ficar hoje. Se vocês concordarem com tudo isso que está aqui, serão bem-vindos para serem testados nisso, né? É sempre bom pessoas que desejam isso. Então, se você deseja ser um presbítero, né? Depois que eu acabar todas a lista aqui, eu vou explicar como é que funciona isso de forma organizacional. Vou falar sobre congregacionalismo, presbiterianismo,
parte episcopal, eu vou falar sobre vários modelos de governo de igreja, tá? Então vamos começar aqui, versículo 2, tá bom? Diz assim: é necessário, a palavra é necessário, pois que, ou em algumas traduções é necessário que seja, significa obrigatoriedade, tá? Não pode faltar isso. Isso é muito importante. É necessário, grifa essa palavra, é necessário, tá bom? Só para vocês terem uma noção, é um verbo chamado dei, indica uma necessidade absoluta ou obrigação moral. O uso do presente no grego reforça que esses requisitos devem ser uma realidade contínua na vida do líder. Tá, então o que tem que ser contínuo? Então vamos entrar aqui no que deve ser. Olha a sua Bíblia aí, por favor. Olha o que diz aí o versículo 2. É necessário, estou na NVI aqui, que o bispo, tá? Aqui é episcopo, que significa um supervisor, mas é um presbítero também, mas Timóteo estava procurando pessoas que tomassem conta das regionais ali, das igrejas. Tem que ser irrepreensível, tá? O que é irrepreensível? É importante a gente entender. A palavra irrepreensível significa ali indicando algo que não pode ser acusado ou apreendido. Refere-se a uma vida pública e privada sem escândalos ou reprovações legítimas. Então, o que é o repreensível? O repreensível é aquele que ele não pode ser culpado de nenhum escândalo, tá? Tanto na igreja quanto na vida lá fora. Então, o primeiro ponto é, se alguém quiser ser um presbítero, um bispo, um pastor, a primeira coisa que vai ter que se perguntar é sobre isso. Será que a minha ficha não está suja? Tá? E aqui eu quero que vocês entendam seriamente isso aqui que eu vou falar para vocês. Por quê? Porque também a gente não pode contradizer outros ensinos, correto? Para todos os membros que estão aqui agora me olhando, preste bem atenção. O que eu estou falando que o pastor deve ter, é o que você deve ter também, tá? Então não te senta aí achando que agora eu sei. Não. Se você já está com esse pensamento, ainda bem que você não é um pastor ou uma pastora, como algumas igrejas têm, que você seria alguém provavelmente corrupto. Isso aqui, essa lista que eu estou dando para vocês, não é uma lista para vocês julgarem alguém. É para vocês se preocuparem com a vida de vocês também e ficarem alerta com a igreja que vocês frequentam. Amém? Mas cuidado como você entende, você pega essa informação, correto? É uma informação séria que eu estou dando para vocês. Essa informação pode causar raiva, pode causar ódio, pode machucar pessoas, tá? Então, muito cuidado com o que você vai fazer com essa informação, tá bom? Quando eu estiver falando o significado da palavra, irrepreensível, não é só o pastor, não é só o líder, é você também. Então já aprenda logo que você serve para a vida pessoal. Então olha só, é alguém que primeiro vocês aprenderam sobre pobreza de espírito, correto? Nós aprendemos que o ser humano é depravado totalmente, que nossas boas obras nunca vão ser perfeitas o suficiente. Então essa pessoa que está nessa lista aqui, Paulo não vai se contradizer, ele não é perfeito, correto? Mas também ele não é conhecido por ser alguém dessa forma. Olha, o fulano, ele é conhecido por escândalos. Cara, é alguém que ele sempre está envolvido em algum problema, tá? Então grava essa informação. O que é o irrepreensível? Essa pessoa, é óbvio que quem vai estar perto dele vai ver seus defeitos, suas falhas, mas não são defeitos e falhas a qual ele se envolve publicamente o tempo todo em situações corriqueiras. Poxa, pastor, onde são essas situações? Públicas e privadas. Vocês estão entendendo? Então é muito importante vocês entenderem isso. Por exemplo, às vezes existe um presbítero, um pastor, uma pessoa que nem é pastor,
ela sempre está envolvido em algum problema. Por exemplo, hoje, se você quer ser um presbítero, se você andar na rua hoje, o ambiente que você vive, as pessoas que você anda, o que elas vão falar de você? Essa é a primeira pergunta. Então, você que tinha uma vida no mundo antigamente, muito bem vivida no mundo, entre aspas, você pode estar sujeito às pessoas que te veem a críticas. Então, se você vai ser um presbítero, precisa ser muito claro o teu testemunho público. E aí, isso é um peso para quem veio de uma vida muito difícil, mundana. Então, é preciso que esse teu testemunho, esse teu tempo de vida cristã, ele já mostre o suficiente que você mudou. Por isso que mais lá na frente Paulo vai dizer que não pode ser novo convertido, porque não deu tempo dele mostrar que ele não é mais aquela mesma pessoa. Então, por exemplo, na igreja primitiva era muito comum que acontecesse algo. A pessoa se converteu, ela precisava abandonar qualquer ambiente que ela vivia. Isso aí não tem negociação. Por quê? Porque isso tinha a ver com testemunho público. Por exemplo, quando Paulo se converte, ele vai para o deserto. Ele passa mais de 10 anos lá. Só vocês terem uma noção, porque a gente acha que Paulo começou a pregar do nada, né? Mas ele passa mais de 10 anos no deserto e, apesar disso, ainda sofre desconfiança. Só vocês terem uma noção, apesar disso, ele sofre desconfiança e precisa ser provado em público por Tiago, que era um bispo, né, um presbítero, que coordenava os outros presbíteros, que esse homem era digno de fidelidade. Só vocês terem uma noção. Então, primeiro ponto aqui, o que seria irrepreensível? Eu quero falar sobre duas pessoas. Pode ser alguém que é evangélico desde pequeno e pode ser alguém que veio do mundo, correto? Se alguém veio do mundo, você precisa ter muita certeza de que você não tem resquícios nenhum da vida passada. Pastor, como é que eu sei disso? Primeiro, os irmãos que convivem com você. Vocês estão entendendo? Os irmãos da comunidade não podem perceber nenhum resquício da vida antiga. 2, você tem que botar a mão na consciência e também se olhar, né? Você sabe no fundo, se você está fazendo alguma coisa de errado ou não. Então, por exemplo, se você pegar o Didaquê, que é um dos primeiros manuais da igreja primitiva, ali após a morte dos apóstolos, você vai ver que eles pesquisavam para batizar a vida da pessoa. E dependendo do emprego da pessoa, essa pessoa tinha que largar o emprego. Era muito rígido o processo que se fazia. Então, por exemplo, se a pessoa fosse um escultor de estátuas, ele tinha que deixar o emprego. Por isso que acontecia toda aquela questão de dividir suas coisas, vender suas propriedades, não deixar que ninguém passasse fome, porque muitas pessoas tinham que deixar o emprego. Muitas pessoas eram, por exemplo, estavam ali no escalão político de César e tinham que se prostrar diante de César. Então eles abandonavam os empregos. Algumas pessoas vinham de templos onde cultos com prostitutas aconteciam. Então tinha muita coisa que acontecia. Quando eles se convertiam, essas pessoas precisavam romper com tudo, porque existiria um tempo para Paulo ali, 3 anos e meio, 3 anos, que uma pessoa começava a se desenvolver após sua conversão, para que não houvesse nenhum testemunho errado fora. Então olha só, para alguém ser presbítero, numa igreja reformada, a gente ia ter que dar uma investigada na tua vida pública. Olha que coisa interessante, né? Então vai ter que dar uma investigada na tua vida pública, ver se não tem nada, tem que procurar o seu antigo emprego, tem que analisar. Por quê? Porque não dá para descobrir depois que entrou. Quem está me entendendo? Todo mundo está me entendendo? Não tem como descobrir depois que entrou. Tem que descobrir antes, porque depois que entra, aí a coisa complica. Então, eu quero que vocês guardem muito isso. A vida irrepreensível é lá fora. Como é que eu estou lidando com lá fora? Então, realmente não é algo fácil. É algo sério, é algo pesado. Você tem que parar para pensar o que as pessoas pensam de você fora, né? E não é como pastor e religioso. Olha só que coisa interessante.
Eu não estou falando para as pessoas sabem que eu sou evangélico. Não, não é sobre isso. É sobre a pessoa que você é. Está entendendo? A pessoa que você é. Vamos supor que você não fosse evangélico. O que as pessoas acham de você? Como homem, como pessoa. Então isso aqui é muito interessante porque é irrepreensível na vida fora e na vida dentro. Por exemplo, você já é da igreja. Olha a análise que vai ser feita. Como é que essa pessoa é aqui? Em quantas brigas ela já se meteu? Quantos problemas ela já se meteu? Vai começar a ser investigado isso. Então, a porta de entrada é: esse homem precisa ser irrepreensível. Tá, pastor, mas como é que eu descubro se esse homem é irrepreensível? Agora ele vai dar a lista. Vocês estão entendendo? Tudo que vem agora nesse texto é uma lista para provar se esse homem é irrepreensível ou não. Mas nós temos algumas considerações a fazer aqui, correto? Por que isso era importante para Paulo? Porque na sociedade greco-romana, a reputação de líderes era frequentemente questionada e observada com rigor. Uma coisa interessante era que muitas pessoas conseguiam o mérito do cargo por causa da politicagem. Então, era contatos que você tinha, era adentrando na política, acordos políticos, você entrava para ser um líder. Então, era muito comum que esse líder ele não tivesse os méritos de um líder. Então, esses homens, na maioria das vezes, eles tinham uma vida moral totalmente regalada, dane-se a vida moral, e quando Paulo monta o modelo de igreja, principalmente na Grécia, principalmente em Roma, ele se preocupa com isso. Ele falou assim: o nosso padrão de líder não vai ser por carteirada, não vai ser porque eu te conheço, não vai ser porque eu gosto de você, não vai ser porque você é meu parente, vai ser porque você é irrepreensível. Vamos fiscalizar a tua vida fora. Como é que você lidar no teu trabalho, como é que você lidar com as pessoas fora. Vamos analisar se você está dentro da igreja, como é que você tem se comportado. Então, basicamente, na lista que você vai observar, é analisado vida fora, vida dentro, temperamento, ganância, família, ensino, vícios. Então tem uma lista que é tudo que o romano não se preocupa. Entendeu? O romano bebe muito, ele é temperamental, ele tem muita amante, ele tem filhos que ele nem sabe quem são os filhos, tem um monte de filho bastardo. Ele não se preocupa com essa parte de ensinar ninguém. Então o compromisso que ele tem com a filosofia que ele mais acha legal. Então essa lista aqui é muito séria, tá bom? Para todos os homens que estão aqui. Alguns acham que ser pastor é só saber teologia, outros acham que ser pastor é só se dedicar à obra, no sentido estrutural, outros acham que ser pastor é só ter um dom, falar um pouquinho bem, ou então ser muito de oração. Então não é um conjunto de coisas. Todos estão me entendendo? Nosso objetivo agora é juntar todas essas informações. Alguns erros que a gente não pode cometer quando a gente fala sobre ser irrepreensível, tá? Deixa eu ler para vocês aqui. Isso eu queria que vocês anotassem, tá? Nós não podemos confundir irrepreensível com perfeição absoluta. É um erro. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que, tipo assim, você já passou por um monte de coisa na igreja que você passou, e aí você não tem uma vida nenhuma com Deus, mas você gosta de ter pessoas perfeitas te conduzindo. Então isso não vai acontecer. Primeiro ponto, não podemos confundir com perfeição absoluta. Número 2, não podemos focar apenas na aparência. Ser irrepreensível não tem a ver apenas com uma aparência, tá bom? Então você pode se achar que aparentemente você aparenta ser
alguém repreensível, mas vão ter questões internas, como comportamentos, vontades, desejos, temperamentos. Então a gente não pode confundir repreensível com alguém que veste igual pastor, fala igual pastor, porque tem isso, né? Você pode ter chegado aqui, aconteceu logo no início que chegaram aqui na igreja, aí o irmão falou para mim assim, poxa pastor, quando eu cheguei aqui eu te achei muito novo, e tu não tem uma voz de pastor assim, sabe? Aquela voz mais impostada, e tu não usa terno, né? Então, na hora que chegaram isso, uma vez comentaram comigo sobre isso. Então, quem chegava a primeira vez falava assim, poxa, eu não vou ficar aqui. Imagina que na época eu nem usava barba, tem uns irmãos que estão na época que eu não usava barba, não sei se vocês lembram que eu não podia usar onde eu trabalhava. Então, com essa barba fica cara de velho, mas sem essa barba fica cara de gordinho nerd, né? Então, os irmãos chegavam e davam uma assustada quando via, né? Então, ser repreensível não tem a ver com perfeição, não tem a ver com vestimenta e essa casca de fora. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que elas ficam numa igreja mediante a aparência, timbre de voz, forma de pregar, né? A entonação da pregação, roupa, aí fica e depois se frustra, dá um problema, e aí você vai perceber que não é a casca, né? Cada um tem seu jeito, seu estilo, sua forma de vestir, sua forma de falar. Uns falam mais fino, outros falam mais grosso, outros falam mais médio, outros têm uma oratória muito boa. Um amigo meu compartilhou comigo uma coisa interessante que eu não tinha visto, que ele falou assim, e o pessoal de Coríntios que criticou Paulo? E aí tem um trecho interessante lá que ele falava assim, Paulo é um monstro por carta. Por carta ele parece ser um cara, mas quando ele chega a presença dele é fraca. A gente nunca lê essa parte, mas tem essa parte lá. O pessoal gostava mais da pregação do Pedro, do Apolo, do Paulo, do Ciclano, do Fulano, mas na cabeça deles, a presença de Paulo era fraca. Olha que coisa interessante. Quando eles liam Paulo por carta, Paulo era um cara, nossa, valente, mas quando eles liam Paulo pessoalmente, Paulo não era tão valente. Porque dizem, né, os historiadores que ele era baixinho, careca, devia ser um pouquinho gordinho, barbudo, e ele era um pouco mais amoroso pessoalmente do que por carta, que geralmente a carta ele estava meio bravo, né? Então imagina isso, chamar Paulo de presença fraca, né? Quanto mais a gente aqui, né? Meros mortais aqui, sendo que apesar dele ser um mortal, mas né, é admirável tudo que ele fez na Bíblia, mas ele tinha uma presença fraca. Olha que coisa interessante. Isso aí serve para quem fica desesperado, meu Deus, como é que eu vou subir para pregar, né? Se é um presbítero, se eu não, né? Olha o Paulo, não. Então Paulo tinha suas dificuldades, ele não era tão famoso como as pessoas acham que ele era. Inclusive, pessoas preferiam Apolo, que era até mais novo, muito mais eloquente, né? Muito mais. Pedro tinha até um estilo um pouco mais enfático do que Paulo de pregar. Então, irrepreensível não é perfeição, irrepreensível não é aparência, apesar dela importar, mas não é isso que define alguém irrepreensível. Vão anotando aí, tá? E número 3, ser irrepreensível também, por outro lado, não é ignorar o impacto público. Por que o texto começa com ser irrepreensível? Porque a gente tem um impacto público. Quando você se torna pastor, qual vai ser a parte mais difícil? Você tem um impacto público. Anotem isso daí, os homens, por favor. Esse impacto público, durante o texto aqui, vocês vão perceber que é o mais difícil. Correto? Todos te amam até que tenha um impacto público. Então isso você tem que saber logo de primeira, ao entrar no irrepreensível. Por que Paulo cobra Timóteo? Escolha alguém irrepreensível. Porque se esse cara ficar se envolvendo em brigas toda hora, em confusão toda hora, se esse cara lá fora tem condutas complicadas toda hora, se ele tem um passado que parece que ele nem saiu desse passado, ainda parece que é presente, se você tem essa pessoa vai ter um impacto público. Qual vai ser o impacto público? Primeiro, as pessoas vão perceber, vão te criticar muito, você vai fazer as pessoas pecarem pra caramba, ou você vai contaminar as pessoas. Por exemplo, se você é alguém corrupto, você vai trazer uma galerinha para ser corrupto.
Se você é temperamental, você vai transformar as pessoas em temperamental. Se você fala com a voz X, as pessoas vão começar a falar com a voz X. Rola uma influência, sabe? Então você vai começar se você é alguém que é rancoroso, também você vai trazer pessoas para serem rancorosas. Então várias coisas vão acontecer que, se você não for irrepreensível, o teu impacto público vai influenciar as pessoas tanto para o positivo como para o negativo. E por incrível que pareça, você acha que não, mas quando você menos espera, você vai se moldando. Você vai aceitando, vai, as coisas vão acontecendo. Entenderam o que é irrepreensível? Alguém, ele não é perfeito, ele vai errar, ele vai ter suas fraquezas, mas não é algo que você olha e fala assim, cara, toda hora essa pessoa, toda semana, em um ano inteiro, em 12 meses, em cada mês essa pessoa se envolveu em uma polêmica, se envolveu em algum problema, se envolveu em alguma situação difícil, já está difícil defender. Vocês estão entendendo? E também vai acontecer aquela questão lá fora. O que as pessoas podem falar quando elas te verem? Por exemplo, tá? É certo que você não vai conseguir provar para todo mundo que você é alguém que mudou. Mas pelo menos é nas pessoas que vivem com você. Teus amigos, teus vizinhos. Não tem como as pessoas que moram no teu bairro, perto de ti, falar assim, pô, não mudou nada, ainda é a mesma pessoa. Tá da mesma forma. Porque uma coisa que é certa, gente, anotem isso daí. Transformação, conversão é perceptível. Não existe uma conversão que ninguém perceba. Isso é uma coisa que tem que ser anotado. Toda pessoa que se converte, que vem para o reino, é perceptível. Por que é perceptível? Primeiro, que você vai ter que chatear algumas pessoas. Você vai chatear algumas amizades antigas. Pô, pastor, eu não consegui chatear, então você talvez... A conversão foi só para algumas pessoas que viram, as outras não. Porque começa a ficar impossível você lidar com alguns posicionamentos que certos amigos ou ambientes têm. Então não tem como um cristão se posicionar e ficar no mesmo ambiente, então vai romper a amizade. Não porque você ficar com raiva da pessoa, mas porque a pessoa não vai suportar o teu ponto de diferença com ela. Então toda conversão é perceptível. Então para Paulo, esses homens que se convertiam, era perceptível que eles se convertiam. Eles traziam, ficavam 3 anos estudando, se dedicando, para então ser nomeado alguma coisa. Amém? Então aqui é só o início da lista, irrepreensível. Olha o que ele vai continuar dizendo. O que então é um homem irrepreensível? Número 1. Marido de uma só mulher. Repete comigo, marido de uma só mulher. Homens, vou já dar munição para as mulheres, chamar a atenção. Se você é um homem, que você é um pervertido na sua mente, não te mete em ser pastor. O que, por exemplo, se você é um cara pervertido, se você não consegue andar na rua sem olhar para uma mulher. E óbvio que a tua mulher que está ao teu lado não vai nem saber, eu estou falando quando tu está sozinho. Qualquer mulher te atrai, qualquer coisa, qualquer rabo de saia tu olha, não te mete. Para. Outro ponto interessante também. Todo mundo é mais bonita que a tua mulher. Toda mulher te interessa mais que a tua mulher. Não te mete nisso também. Isso é muito importante. Tá? Todos vocês são seres humanos, vocês são falhos, mas ser pervertido é uma outra situação, é diferente. Ser um pervertido é diferente. Você vai ter suas tentações, você vai ter suas dificuldades, porém, não se meta se você perceber que você tem uma tendência a ser muito pervertido. Esses são os 2 primeiros pontos. Olhar e mente muito pervertida. Tá? E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Eu não vou entrar no termo em si, mas o que eu falar vocês já vão entender o que eu quero dizer. Antes de alguém se tornar um presbítero ou um pastor, ele precisa conversar com a sua mulher e já ter corrigido
a vida sexual. Isso aí vocês têm que anotar. Se você está com problema, eu quero ser presbítero, eu estou com um problema na minha vida sexual com a minha esposa, não te mete a ser presbítero. Porque vocês vão perceber depois que a mulher vai ajudar muito o homem nesse sentido. Paulo vai falar em 1 Coríntios o seguinte, capítulo 7. Se vocês estão ardendo em desejo, se casem. Por que Paulo fala isso? Não é porque tu tem que fazer alguma coisa fisicamente falando, é porque ele entende que essa área sexual afeta a espiritualidade. E isso é a queda de muitos homens e de mulheres hoje em dia. Então, na hora que você for se tornar um presbítero ou um pastor, e você não tiver bem definido isso com a sua esposa, não te mete a ser presbítero. Por quê? Porque para quem é presbítero, vida a dois é espiritual. Então, as mulheres que estão me escutando aqui, meu sonho é ter um homem de Deus que seja presbítero. Se vocês não conseguem conversar um pouquinho sobre isso, vai dar problema. O índice de pastores que caem em adultério e imoralidade sexual é gigantesco. Vocês estão entendendo? É gigantesco. Se você não consegue conversar sobre isso com a sua esposa, não te mete. Por quê? Porque você vai ser alguém público. Quando você é alguém público, você não sabe quem está te olhando e o que as pessoas pensam quando te olham. Então você vai aprender a falar bem, você vai dominar a Bíblia. Pelo menos tem que ser assim, né? Você se torna, o que você vai perceber? Você se torna alguém público onde as pessoas querem estar perto de você. Se você já tiver um problema com isso, é melhor que, poxa, eu sinto esse chamado, então, cara, já corre para resolver. Senta com a tua esposa, conversa, fala o que está acontecendo, fala as complicações que você está tendo, as dificuldades que você está tendo. Se sua esposa é da nossa igreja, ela vai precisar te entender. Conversar e vocês vão precisar resolver esse problema de alguém que vive como se não estivesse casado. Porque eu tenho certeza absoluta que se você não tiver isso corrigido, você vai olhar errado para qualquer mulher da igreja que entrar. Eu tenho certeza absoluta. Por quê? Só você jogar no Google estatística de pastores que caem em adultério e que se envolve com mulheres na igreja. É muito grande. Vocês não vê nos noticiários diretamente isso? Então, se ele não tiver uma admiração pela esposa, se o amor dele não estiver em dia, se ele não for apaixonado em amar essa esposa que ele tem, qualquer mulher vai parecer melhor. Vocês estão entendendo? Esse amor, esse desejo pela esposa, esse olhar, ele achar ela linda, tem que ser resgatado antes de ser presbítero. Ah, minha esposa passa por mim, eu já não estou nem aí, para mim tanto faz. Ela é só mais uma pessoa dentro de casa. Aí, meu irmão, não te mete nisso, que vai dar problema, tu vai passar vergonha. Então, para alguém ser presbítero, vou repetir, ele tem que ser marido de uma só esposa. O que significa isso? Tem alguns significados. O primeiro é um leito conjugal sem mácula. É o homem que é apaixonado pela sua mulher, que deseja a sua mulher, e que se não estiver bem, ele vai conversar sobre isso. Quantos estão me entendendo? Amém? Isso é muito importante. Mulheres, vocês têm um papel muito importante nisso. Não é só na vida do presbítero, mas é na vida se teu marido for um crente normal. Isso é uma das coisas mais importantes que existe, porque Paulo fala, olha, te case, está se abrasando. Para Paulo, não é pela carnalidade, é porque muitas pessoas vão se derrapar espiritualmente se isso estiver sem saúde ou sem constância. Vocês estão me entendendo? Então é muito importante conversar sobre isso, ter uma conversa aberta sobre isso, não ter esse medo de falar um com o outro, senão não vai dar certo, tá? Muitas mulheres que às vezes querem, por exemplo, meu marido não está bem, meu marido está numa crise espiritual, eu não sei o que eu faço. Muitas das vezes é esse problema que eu estou falando aqui agora, que você acha que não é sério, esse cara está envolvido em coisas erradas, ele não está conseguindo sair, porque ele olha pela esposa dele e não se sente à vontade. Óbvio que a culpa é dos dois, por não falar, sim, não é só de um, mas se você que está me escutando aqui se identificou com o que eu falei, corrija isso, converse, fale, tentem chegar num acordo, porque isso vai ser importante. Então, homens que estão me ouvindo,
o maior problema que vocês vão enfrentar é: vocês precisam ser marido de uma só mulher. Por que Paulo está ensinando isso? Porque nós temos dois problemas aqui. Cultura grega. Cultura grega é muito comum ter amante. Os caras saíam para os bacanais. É muito comum ter amante. Por que era muito comum ter amante? Porque na maioria das vezes o cara tinha um problema com a mulher em casa. Culpa de quem? Ora do homem, ora da mulher. Nós temos dois tipos de pessoas dessa época. O homem que escravizava sua mulher, só se casava porque queria ter um herdeiro. Então ele se casava com essa mulher sem gostar dela, por acordos políticos. Então o que ele fazia? Ela também odiava ele, se deitavam para ter um filho e ficavam vivendo como amigos. Esse é um lado. Então o cara fazia, não respeitava, ele fazia tudo que você possa imaginar nos bacanais da vida que existiam em Roma, na Grécia. O outro lado eram mulheres que odiavam o casamento. Elas odiavam o casamento. E elas se deleitavam com seus servos ou com as suas servas, menosprezando completamente o seu marido. Por isso que Paulo fala em Romanos 1, trocaram a ordem natural, homem deitando com homem, mulher deitando com mulher. Então Paulo precisa deixar bem claro: homens, vocês precisam ser marido de uma só mulher. E tem o judeu. O judeu gostava de ter mais de uma mulher. Uma vez me falaram assim: olha, a Bíblia é muito machista. Por quê? Porque os homens tinham mais de uma mulher, mas a Bíblia nunca autorizou isso. E isso é algo cultural de homens. A Bíblia nunca autorizou judeu nenhum ter mais de uma mulher. Não existe isso. Eles foram trazendo para si mulheres. Vocês estão entendendo? Eles foram trazendo, pastor, então Abraão errou quando engravidou a serva, errou feio. Tá? Davi errou feio. E o fulano errou feio. Então, só para vocês terem uma noção que esses personagens bíblicos também têm seus sérios problemas ali, tá? Então é importante deixar esse ponto certo, porque se vocês, homens que estão me ouvindo, quiserem ser presbíteros, a tua mente é pervertida, tu não está em dia com isso, a probabilidade de você envergonhar e cair feio em alguma área é gigantesca. Vocês estão entendendo? Então, as pessoas que me procuraram, quero ser presbítero, ou já me falaram alguma vez, eu quero ser presbítero, ou de repente não veio hoje, mas vai escutar depois, ou está escutando a gente. Se isso não tiver bem fundamentado e conversado, vai dar problema. Vocês entenderam? Então Paulo deixou bem claro: não é para ter amante, não é para ter mais de uma mulher, é para ter uma só mulher, amar demais, ser apaixonado e desejar essa mulher. Olha a seriedade do casamento. Por quê? Porque esse vínculo a dois, ele é espiritual, não é carnal. Vocês estão entendendo? Carnal é quando não está casado, mas quando está casado, ele é importante. Ele vai afetar a tua vida espiritual, ele vai afetar, tu vai ter dificuldade de ler Bíblia, tu vai ter dificuldade de ser honesto, tu vai ter dificuldade de tudo. Tu vai se envolver em caminhos obscuros, que vão consumir toda a tua energia e não vai dar certo. Então tem situações que a gente se depara terríveis, como pessoas que chegam e falam: caramba, já tem 2 meses, já tem 3 meses, estão vivendo como amigos. E isso precisa ser conversado. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Você está sentindo, como é que está? Precisa ser conversado. Se vocês não conversarem sobre isso, quando vocês se tornarem presbítero, vai ter que ter uma conversa sobre isso com vocês, e aí eu vou ter mais detalhes de homem, né? Isso. E você tem que ser sincero, porque senão você vai se atrapalhar. Quantos estão me entendendo? Amém? Isso serve para as mulheres que estão me escutando aqui, para vocês perceberem o quanto isso é espiritual também. O quanto isso pode te afetar e te arruinar, a não ser que você tenha o dom do celibato, que é um dom, né? Não é para todos, é um dom.
O dom do celibato é outra oportunidade, a gente vai poder conversar sobre ele, tá? Segunda característica. Olha só a Bíblia aí, por favor. Na NVI diz o seguinte: o marido deve ser marido de uma só mulher, moderado. Grifa aí, moderado. Palavra nefalhos. Moderado refere-se à sobriedade. Anote aí, moderado refere-se à sobriedade. Todos anotaram? Moderado refere-se à sobriedade. A NVT, que é uma versão de 2016, usa a palavra moderado e ela traduz ela de forma prática, chama de autocontrole. Bota do lado, alguém que tem um autocontrole. A primeira coisa que deve se ter é, essa palavra que eu acabei de ler para vocês, ela era usada primeiramente para controle na hora de beber algo alcoólico. Vocês estão entendendo? A raiz dessa palavra é isso, é alguém que é moderado. Aí já é uma outra conversa, que existe aquele debate, a Bíblia proíbe beber ou não, né? Não vou entrar aqui agora nesse mérito, mas aqui está, só preciso deixar claro, as pessoas daquela época bebiam, correto? Eles bebiam vinho e era alcoólico, não tem esse negócio de não ser alcoólico, era alcoólico e era pregado a moderação. Agora, se para os dias de hoje isso serve, a gente vai conversar num outro momento. Então, a primeira coisa que Paulo falava, olha, vocês não podem ser, por exemplo, alcoólatras. Vocês não podem ser alguém que não tem controle. E aí, o controle, o autocontrole, a palavra é usada para a bebida alcoólica, mas o que Paulo quer dizer aqui é para a tua vida. Você é alguém que sabe se controlar. Eu quero te dar algumas dicas aqui. Por exemplo, você pode ser aquele tipo de pessoa que não se controla em público. Quando alguém faz alguma coisa indesejada, você mostra na tua cara na hora que você não gostou. Se você faz isso, se você não consegue se dominar quando algo não sai como você quer, você vai cair aqui, no autocontrole. Quem está me entendendo? Se você é muito temperamental, você vai perceber que Paulo vai bater nisso umas 4 vezes. Porque realmente não se controlar em algumas situações vai ser um sério problema. E eu estou falando tanto para raiva, como de repente para o desespero do choro, alguma coisa do tipo. Porque nós vamos ser expostos o tempo todo a situações de raiva, ou a situações, sabe aquela raiva que você vai agir com aquela ira, com a voz mais forte, ou a ponto de você querer desistir de tudo. Então você vai ser exposto o tempo todo a isso. Então, olha só, o autocontrole é qualquer coisa que acontece comigo me afeta. E vou dizer de novo, não é que você não vai ser afetado alguma hora por alguma coisa, você vai ser afetado. Mas toda semana eu me irrito. Toda semana eu fico com raiva. Toda semana eu quero desistir. Deixa para querer desistir eu ficar com raiva uma vez só, pelo menos. Não é perfeito, mas olha um pouquinho para você como é que você é. Cara, você vive com raiva. Você vive fazendo as coisas guiado pela raiva. Ou você vive fazendo as coisas guiado pela desistência. Por que Paulo vai deixar bem claro isso? Porque você vai ser exposto a isso 24 horas. Então, quem é desanimado, quem é muito temperamental, isso aqui vai ser importante para você. Não dá para a gente ser assim o tempo todo. Eu não sei como é que você é. Então, as coisas não vão sair como você quer. Pessoas às vezes não vão te entender.
Pessoas às vezes vão ter posturas que você não gosta. Você pode ser mal compreendido por alguém. Vai acontecer um monte de coisa. Você pode estar cansado. Um monte de coisa pode acontecer com você. São diversos os problemas que você vai resolver. E a pergunta que fica é: será que eu vou ter um controle, um autocontrole, para na hora que a pressão vir, eu não estourar em público? Isso aqui é uma coisa muito importante. Quem é presbítero não pode estourar em público. Ou não pode ter um acesso descontrolado em público. Pastor, é fácil? Não é fácil. Mas não pode. Eu quero ler algo sobre o autocontrole e a palavra de forma específica. Sabe a pessoa que bebe e ela fala assim para você: eu não consigo deixar de ser assim. Anota essa frase aí: eu não consigo deixar de ser assim. Eu tento, mas eu não consigo deixar de ser assim. Essa palavrinha, ela tem que excluir o autocontrole aqui, tem que excluir essa frase. Se você tem algo em você que você fala assim: eu não consigo deixar de ser assim, isso é uma coisa que tem que ser observado mais de perto, por todos nós. Porque não pode ser normal a gente achar que tem uma coisa que a gente não consegue deixar de ser. Essa vai ser a nossa grande luta. Então, vocês já estão percebendo que não é fácil, né? Porque a gente sempre tem aquela expressão que a gente fala assim: não, eu sou assim, né? É que eu sou assim, é o meu jeito. Então eu prefiro que você não fale essas coisas, para não ficar, sabe, sempre falando. Ah, eu sou temperamental, eu sou tal coisa. Não, para de falar isso. É melhor você falar assim: eu não sou assim, eu não posso ser assim. Entendeu? Eu tô falando isso, eu sei que vai ter hora que você vai estar mais irritado, vai ter hora que você vai estar mais desanimado, mas só que eu sei que você pode ser uma pessoa que ou é muito irritado ou é muito desanimado. Então você não pode ser conhecido por ser assim. Vocês estão me entendendo? Sempre vai ter que ser um acidente, algo muito extremo que aconteceu, algo muito... Então às vezes você vai ver situações em público que você vai olhar e não vai dar para você resolver na hora de um culto. Você vai ter que pensar, respirar fundo para resolver depois, com a cabeça no lugar. Às vezes você pode estar desanimado, vai ter que respirar um pouco fundo, orar, passar um tempo em oração para resolver isso, para não... Porque, tipo assim, você não pode resolver nada com raiva ou desanimado. Anotem isso daí. Eu já errei os dois. Então eu estou te falando, você não cair no mesmo erro que eu. Eu já tentei resolver com raiva e já tentei resolver desanimado. Tu não vai raciocinar nunca. Então não resolva nada com raiva ou nada desanimado. Então a capacidade que você vai ter é o seguinte: para, freia e espera. Você lembra da paciência? Que é parar mesmo, paciência é parar, não vou fazer nada. Para eu colocar as coisas no lugar e resolver depois. Então tem hora que você vai ter que fazer isso. Então, por exemplo, se você aqui, não, Tayane, eu me desanimo, eu jogo tudo pro alto, dane-se, eu não quero mais saber de ninguém, não, eu fico com raiva, ou aqui fica aqui, ou tu vai embora, ou dane-se, se não for do jeito que eu quero. Não... Então, essa vai ser a maior dificuldade do homem que se torna presbítero. Quantos estão me entendendo? É o autocontrole. Aí vocês estão me assistindo, estão me vendo, vocês podem ter dois pensamentos. Pegar essa informação e falar assim: agora ninguém me engana. Ou vocês podem ficar com temor. Por quê? Você sabe por que Deus manda a gente ser assim? Porque na hora que a gente for te combater o teu pecado, tu não fica apontando o dedo pra gente. Então olha só, Deus levanta um homem que tem que ser assim para poder combater teu pecado, para te não inventar desculpa. Olha que coisa interessante, né? Para depois você não falar: não, mas eu não vou ser porque ele não é. Não, eu não vou ter controle. Olha esse pastor aí, desequilibrado, só fala desse jeito, nunca tá bem. Não, eu não vou, esse cara sempre está desanimado. Olha, toda semana é polêmica com ele, eu não vou escutar o que ele fala. Então olha que coisa interessante, tudo isso é feito
em prol da igreja que vai estar o tempo todo escutando coisas morais e corretas a se fazer. Vocês estão me entendendo? Como eu falei para vocês, quais são os erros aqui da interpretação dessa palavra? Limitar só ao álcool, como eu tenho aplicado para você. Desconsiderar o equilíbrio emocional. Então a gente não pode desconsiderar esse equilíbrio emocional. Você vai ter que ser um gigante emocionalmente. Preste bem atenção. Ó, você vai ter que ser um gigante emocionalmente. Repita comigo os homens. Eu vou ser um gigante emocionalmente. Óbvio que você vai ter que ter alguém para conversar, para chorar, para fazer alguma... Tem que ter, né? Óbvio. Mas não dá para ser todo mundo. Não dá, não tem que ser com todo mundo, qualquer pessoa, que não vai dar certo. Vocês estão entendendo? Essa é a grande luta que você vai enfrentar. Porque no final das contas, gente, vai ter pecados mais profundos que você não vai poder contar. E isso você vai ter que saber encontrar o local onde você fala, com quem você fala, como você fala. Então, a parte emocional é muito grande. Por isso que tem pastor, vocês viram? Acho que foi na época da pandemia. Não sei se foi na época da pandemia, um pouco antes, um monte de pastor se matou. O cara foi e tirou a própria vida. Entendeu? Então, se você pegar o índice agora no Google de pastores que se mataram, é gigantesco, né? A gente não consegue nem imaginar o que leva uma pessoa, né? O que esse cara estava passando, o que ele estava sentindo, né? Deve ser uma coisa horrível. Mas eu estou falando para vocês porque a pressão emocional, ela vai ser grande. Vocês estão entendendo? Ela vai ser grande. Então, se você não estiver pronto para isso, não vai dar certo. Isso que eu estou falando para vocês. Na hora que você perceber que alguém... Porque o que acontece? Da onde vem a pressão emocional? A pressão emocional vem o seguinte. Vamos supor que na tua vida comum, você já é alguém que gosta de reconhecimento. Você gosta que as pessoas te elogiem, te reconheçam. Tu gosta que a pessoa vai lá, olha, tá lindo, não sei o quê. Vamos supor que você é um homem que gosta disso. Aí não vai acontecer isso. Primeiro mês de pastor, 2, 3 meses, 4 meses que tu estiver sofrendo, acabou. Porque ninguém reconhece o que eu faço, aí vai começar tudo aquele negócio todo. E tu vai chorar em público. Vai acontecer isso. Então tem que ter muito cuidado. Como é que está o teu emocional? Pastor, eu já sou abalado emocionalmente agora. Não, pastor, eu já me cuido. Então, pô, legal. Você já se cuida, você já se conhece. Você sabe quem você é. Então, é interessante isso. Você já cuidar dessa parte. Uma vez me perguntaram, pastor, tu cuida dessa parte? Rapaz, eu nunca cuidei. Deus foi misericordioso esse tempo todo. Hoje que eu olho um pouco mais para isso, né? E eu percebi uma coisa interessante. A leitura me ajudou muito. Sem conhecimentos assim nessa área, mas a leitura sempre foi uma coisa que me aliviou muito a tensão da minha vida. Eu não sei se você tem alguma coisa que te alivia a tensão. Alguns pastores, preste bem atenção, alguns pastores vão aliviar sua tensão com o pecado. Vocês sabiam disso? Você está muito desequilibrado emocionalmente, o que você vai fazer? Eu vou usar o pecado para aliviar essa tensão. No meu caso, graças a Deus, Deus me deu a leitura. Então a leitura é uma coisa que, nossa, me acalma muito. Eu estou cansado, eu estou estressado, eu ler me acalma. Isso me acompanha há muito tempo. Eu não sei o que você usa, o que você acha que é. Claro que eu estou tirando fora a oração, toda aquela coisa, mas eu estou falando de uma coisa mais comum assim. Então, se você não cuida da sua emoção, se você é desestabilizado emocionalmente, quem cuida da sua saúde mental já sabe que cuidando da saúde mental já erra, tu imagina não cuidando. Então tem pessoas tem alguns irmãos que fazem luta, tem muitos pastores que foram para a luta, treinar um jiu-jitsu, um muay thai, isso ajudou muito eles a aliviar as tensões, ficar mais controlado. Tem outros que estão no psicólogo, tem outros que têm pastores mais experientes com eles, tem amigos legais para conversar. Então, cada um vai encontrando o seu jeito, né? Às vezes em casa consegue encontrar muita ajuda, então cada um vai encontrando a sua forma. Mas o autocontrole tem a ver com o quê? Temperamento e controle emocional. E cada vez mais a gente vai perceber que isso é muito difícil. Vocês estão entendendo? Isso é muito difícil. Eu estou aqui desde os 19 como pastor,
sem saber nada disso aqui que eu estou ensinando para vocês. Olha que coisa interessante. Eu me tornei pastor, não sabia nada disso aqui. Eu só achava que eu pregava bem e que algumas pessoas gostavam de me escutar pregar, e eu fui fazendo desse jeito. Graças ao Senhor que Ele me guardou. Ainda bem, graças a Ele que Ele me guardou. Porque a história de vida foi pesada, mas graças a misericórdia dele. Mas eu vou falar para você, eu já fui aprender de fato isso um pouco antes, acho que um ano antes de montar a Frônesis, da Frônesis começar a existir. Olha que coisa curiosa. Tem um livrinho que está ali dentro que se chama Presbíteros. É um livretinho que está marronzinho ali da série 9 Marcas. Que eu comprei esse livretinho, Presbíteros. Quando eu fui ler, eu falei, meu Deus, eu não sabia nada que estava escrito aqui. Para mim, era só ter muita unção, fazia jejum uma semana, orava de joelho com o rosto no pó, orava, chegava, pisava que você sentia uma magia, o piripipi, abracadabra, vocês eram tocados e acabou. E quando você vai ler na Bíblia, não tem nada a ver com piripipi, unção, não tem nada a ver com nada disso. Tem a ver com vida real e muita vida real. A definição que eu tiro de pastor hoje é: você se torna alguém com uma vida real. Essa é a definição que você vai ter. Então, os homens que estão me escutando aqui, presbítero não tem a ver com idade, né? Ela é importante, ser maduro, né? Mas não tem a ver só com a idade. Tem a ver com ter a vida real muito bem resolvida, e que isso não vai ser fácil. Então, o meu desejo para vocês é que vocês que vão surgir como presbítero aqui não tenham que passar pelo que eu passei. Meio que cego, tateando. Vocês estão entendendo? Para tentar entender o que eu estava fazendo. Foi difícil. Até hoje é difícil. Então, eu espero que os homens que vão surgir aqui não tenham que passar pelo que o pastor que vos fala passou nessa vida, porque é difícil. Quem está me entendendo? É difícil. Uma última palavrinha para finalizar. Eu quero ter cuidado em cada palavra. Tem que ser sensato. Na NVT, viver sabiamente. O que significa a palavra sensato? Denota prudência. De novo vai ter o autocontrole aqui, olha, discernimento e equilíbrio. Refere-se a uma mente saudável e uma vida controlada pela sabedoria espiritual. O que Paulo quer falar com sabedoria espiritual? Fruto do Espírito. O que é a vida espiritual para Paulo? O que é mundo espiritual para Paulo? É uma conexão que você tem com Deus, onde essa conexão que você tem com Deus gera resultados no teu comportamento. Então ele está mostrando o seguinte: essa pessoa tem que ser sábia. E eu passei muitos cultos falando que é ser sábio para vocês. O que é o sábio? O sábio é aquele cara que vai conseguir usar o fruto do Espírito. É a pessoa que vai lutar para usar esse fruto. Então olha que coisa interessante. Ele está reforçando o que ele falou antes. Como é que você é um pastor e você não consegue vencer o teu maior impulso mundano? É por isso que eu quero pedir que vocês parem de ficar porque eu sou temperamental. Não, eu sou triste. Parem de falar essas coisas, parem de falar isso. Parem de ficar dizendo que vocês são. Tem hora que você vai ficar mais temperamental, tem hora que você vai ficar mais triste. Para de ficar definindo aqueles horóscopos que tem evangélico. Para de ficar definindo essas coisas. Cuidado com isso. Correto? Muito cuidado com isso, porque senão você agarra uma coisa que você tem muito forte, sabe? E você... É incrível que
Eu sei que a gente tem uma tendência a um comportamento. Alguns são mais temperamentais, alguns são mais melancólicos. Eu sei que você tem disso. Mas você não pode estar olhando para isso como se fosse seu. Como se isso fosse a tua vida. Existe uma lista de situações que você tem que atacar. Que você tem que lutar. Vocês estão entendendo? Porque senão fica uma coisa interessante. Por exemplo, o cara que é muito mais visceral, ele é muito mais corajoso. Ele é muito mais bruto, ele é corajoso, não tem tempo ruim. Então o que ele vai fazer? Presta bem atenção. Ele vai achar que o ponto forte dele é não ser melindroso. É não desistir. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa parte do descontrole e vai trazer como se fosse uma qualidade. E não é uma qualidade. O cara que é mais melindroso, ele vai trazer um troféu para si. Eu não sou desequilibrado, eu não sou essa pessoa bruta. Aí ele vai defender algo que não é uma qualidade. Então, eu vou dar um conselho para vocês que vão se tornar presbítero. Olhe toda a lista. Pega todas as obras da carne. Olha todas elas. E se analisa. É o melhor conselho que eu posso te dar. Porque eu já cometi 2 erros. Eu, na minha infância, eu era mais calado, mais na minha, mais para dentro. Correto? Então eu já defendi tanto esse meu ser para dentro, que quando eu me vi, preste atenção, eu estava achando que era certo algumas coisas que não são certas. Mas eu também já pensei assim, olha, isso aqui está errado, esse meu jeito de ser está errado. Eu preciso ser mais brutal e eu me tornar um ignorante. Situações de eu gritar mais alto com a minha mulher, sabe, querer sair do controle, querer, mas não adiantou que eu saí de um lugar e fui para outro lugar. Não é isso que eu quero ensinar a vocês. É difícil, né? Eu sei que é difícil, tu me deixou confuso, mas tem uma lista lá de fruto do Espírito e obras da carne. Você vai errar todos. Repete comigo, eu vou errar todos. Não, você vai errar todos. Cada ser humano que está aqui vai errar todos. Por que eu estou te falando isso? Porque como eu sou um pouco mais brando, quando eu fiquei com raiva, o negócio foi muito além. Eu já conheci caras que eram um dragão. Ficaram tão calmos, que parecia uma folha. Que a mulher pega e amassa. Olha como é difícil. O que a Bíblia fala é o autocontrole. É o sensato. E aí vai ter a ver com aquela bem-aventurança que é bem-aventurado os mansos. Que é o que sabe dizer sim, é o que sabe dizer não. E olha a dificuldade que a gente vai enfrentar. Não precisa ser muito melancólico e nem bruto, tem que ser sensato. É difícil. Por isso que um dos meus maiores medos é quando eu começo a perceber a minha vida de oração ser afetada. Quando eu percebo que a minha vida de oração está sendo afetada, eu já fico com pavor. Quando eu percebo que a minha vida de oração, de leitura de Bíblia não está a mesma coisa, já me dá um pavor. Por quê? Porque a única forma de eu ser manso é orando muito, é lendo muito Bíblia, para que eu consiga ter... Isso que eu estou falando para vocês, meu irmão, eu estou falando, mas ele não é... Deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês. Não é algo que você é fabricado por você. Não sei se você está me entendendo. A questão da mansidão, você tenta ser manso, mas se não tiver a ajuda do Espírito, você não vai conseguir. Então, às vezes, igual o Caio está me olhando aqui agora, às vezes, Caio, é uma virtude que ela vem na hora. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender. Não é que você diz assim, eu sou manso. Não, mas é na hora do caos, bum, ela vem. E você fez. Por isso que a mansidão, ela não está no controle do ser humano. Ela é fruto do quê? Do Espírito. Eu só preciso entender o que ela é. E estar conectado em oração com o Senhor. E lendo ele para eu entender o que ela é, para quando eu
ela vir, eu saber que eu estou usando ela. Então, eu quero dar uma grande dica para vocês. O fruto do Espírito, ele não é algo fabricado pelo homem. Se você achar que você fabrica isso, você não vai conseguir. Homens e mulheres, vocês não vão conseguir. É algo que, quando você vê, você fez. É parecido com as obras da carne. Quando você fez. Então é por isso que a nossa mente precisa estar muito conduzida para a gente perceber quando é o Espírito que está movendo a gente para ser de tal jeito. Por exemplo, existem situações que o Espírito ele vai te comunicar que você tem que ser manso. Ele vai te lembrar, e quando ele te lembra, ele já está te dando capacidade para isso. Então você... Agora, se ele te lembrar uma coisa que você não sabe, você vai usar o quê? O que você sabe. Então, meus irmãos, se tudo que eu estou falando para vocês, os pastores que estão futuros pastores e presbíteros aqui, ou qualquer pessoa que nos ajuda aqui, você parou de orar e ler Bíblia, isso é o feijão com arroz de tudo que a gente tem. Você não vai conseguir identificar muita coisa. Então essa não é uma vida fácil, correto? É uma função nobre, não é uma vida fácil. Você está nesse momento agora que você está, por exemplo, você que não é presbítero, você passar por uma crise espiritual, beleza. Você pode passar pela crise, você se esconde um pouco, ela passa, correto? Você pode vir, a partir do momento que você vira presbítero, se te der uma crise espiritual, é muito mais perceptível para todo mundo. Vocês estão entendendo? Poxa, a gente está colocando medo, ninguém vai querer ser presbítero. Eu tenho que colocar esse medo, porque se for muito de Deus para você ser, você vai falar, é difícil, eu quero assim mesmo. Aí, glória a Deus. Amém. Porque eu vou ser sincero para vocês, não me avisaram quando eu entrei nisso, mas eu queria. Era um sonho que eu tinha. Eu, com meus 19 anos, eu queria muito ser pastor, muito. Era um negócio que no meu coração, isso ardia muito forte. Mas falaram o seguinte, olha, legal por causa disso. Eu entrei, e aí você vai descobrindo. Ah, mas tem que ser assim? Aí, tem que ser assim? Meu Deus do céu, tem que ser assim. Aí falaram tal coisa de mim, meu Deus. Aí começa, e você vai. Mas eu creio que aqui a gente vai poder traçar um caminho bem melhor. Amém? Amém. Então, finalizando aqui. Marido de uma só mulher. Você tem que ser alguém moderado, autocontrole. Você tem que ter alguém sensato, sábio. Está entendendo? Sábio. O que é o sábio? É aquela dor que você vai sentir muito grande, de, poxa, não estou praticando o que eu estou ensinando. Último conselho para os meus irmãos que estão pensando em ser presbíteros. Olha bem para mim, todos os homens. Vocês estão prontos para palavras como essa martelarem a cabeça de vocês e o psicológico de vocês dia e noite. Bum, 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 bum. Isso vai te martelar. Se você não estiver aos pés do Senhor, você sempre vai sentir que você nem deveria subir. Lembra que eu falo para vocês que às vezes eu subo aqui, né? Eu até falo para você, tem vezes que a gente sobe que, meu Deus do céu, meu Senhor, não queria subir, porque são textos como esses que ficam, bum, bum, tu saiu da tua casa, tu não foi sábio, bum, tu veio do trabalho, tu não foi sensato, e aquilo fica bum, bum, martelando. Se você não tiver a justificação no teu coração bem alicerçada, se você não tiver bastante confiança em Cristo Jesus, você para. Quero contar uma última história que eu já até passei um pouquinho do horário. Tá, a hora que a gente começou o culto. Eu encontrei um rapaz, e a gente foi, deixa eu lembrar onde eu encontrei ele. Eu encontrei ele estava eu e o Caio, e a gente foi num local fazer algo, e eu encontrei um rapaz que tinha sido pastor. Eu acho que ele até tentou vir aqui uma vez, mas não conseguiu. E aí ele parou do meu lado e começou a conversar. Cara, o currículo desse cara, eu não chegava nem na cutícula da unha dele. Europa, Inglaterra, Alemanha, missionário assim, viajou
ajudou a implantar igrejas, um monte de coisas. Ele contando aqui, eu fiquei até intimidado com o currículo dele. Eu nem falei, né, a minha história, eu fiquei até intimidado. Falei, cara, esse cara... E ele estava parado, sem fazer nada. E eu, tipo assim, ele passou algo parecido com o que eu passei na minha história, só que eu percebi que o dele foi até mais pesado do que eu passei. E eu fiquei vendo esse cara assim, já estava há 5 anos parado, 5, 6 anos parado. E eu fiquei pensando na vida daquele cara, sabe? Daquele homem, daquele... E quando ele conversou comigo, ele falava assim, você percebia que o desânimo nele, sabe? Martelar, aquele martelar no psicológico dele, sabe? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é importante nós sairmos essa noite daqui entendendo o seguinte. Preste bem atenção. Olha para mim, todo mundo aqui agora. Todo mundo. Todo mundo. Vocês que querem ser presbíteros. Toda essa dificuldade, Deus te ajudará. Vocês estão me entendendo? Deus te dará a força necessária, ainda que pareça que você não vai aguentar, Deus vai te dar essa força. Mas também requer muito da tua postura, da certeza que você tem, do propósito que você tem. E quem está me vendo que não é pastor, que não vai ser presbítero, para pensar na dificuldade que você tem em ser cristão de verdade. Pensa aí. Fecha teus olhos aí, rapidinho. Pensa aí. Pensa aí nos teus pecados que tu não consegue vencer. Pensa nos erros que tu comete, que tu sabe que é errado. Pensa aí. Pensou? Sabe por que você tem que valorizar um pastor, um presbítero? Não é porque ele tem unção, não. É porque tudo que ele vai lutar para fazer está com uma lupa em cima. Vocês estão entendendo? É uma coisa que a gente conversa muito com vocês. Todos vocês que estão aqui. É maravilhoso. Vocês vieram de outra igreja. Olha, que na outra igreja o pastor era pilantra, que não sei o que, agora eu encontrei a Frônesis. Porque olha, o pastor que tem lá, não me vendam para ninguém. Viu? Vocês convidaram alguém para a Frônesis, convida para a Frônesis. Não me vendam para ninguém. Ah, porque já aconteceu isso. Ah, vai lá que o pastor... Não me vendam para ninguém. Por quê? Porque eu estou ensinando vocês aqui. Correto? Aí vocês estão se maravilhando. A hora que acontecer um problema comigo, vocês que me admiram muito vão deixar de me admirar. Então, a Frônesis continua. Vocês precisam, o que acontece? Convidar para onde? Para a Frônesis. Vocês estão entendendo? Isso é importantíssimo. Não me vendam para as pessoas. Ah, vai lá na igreja do pastor Tayan, que é meu pastor, que é assim, não. Convida ele para a Frônesis, ele vai vir aqui, a pessoa vai vir aqui e vai conhecer a igreja. Correto? Até porque a igreja é o que ela é, não é só por causa do ensino, é por causa de ter um monte de gente trabalhando aqui, fazendo funcionar. Mas isso é muito importante. Por quê? Porque você que está me olhando agora tem que estar pronto para te decepcionar. Porque isso pode acontecer. Isso já deve ter acontecido em algum momento. Vocês estão me entendendo? Por quê? Pensem na dificuldade que vocês têm espiritual. Pastor, eu não consigo orar. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Pastor, tem um pecado que me atormenta. É a mesma dificuldade que eu tenho. Correto? Vocês, quando se tornarem presbíteros, a dificuldade que vocês têm espiritual não vai mudar. Ela vai continuar com a diferença que vai ficar pública. E aí parece que é um pouco mais pesado. Mas essas são as características de um presbítero. Então, pensem em vocês. Por que um pastor não vai ensinar isso numa igreja? Porque se ele ensinar isso aqui, a partir de agora eu estou dando para vocês munição para me criticarem. Vocês estão entendendo? Eu estou convicto disso. Eu estou dando munição para vocês me criticarem. Ou quem sabe, ao ensinar vocês, vocês já estão, quem me conhece mais íntimo vai falar assim, olha, é verdade, ele erra nisso, ele erra nisso, ele erra nisso. Então, não é uma situação fácil, vocês quando forem presbíteros vão ter que ensinar sobre isso. Mas essa é a vida, mas quando eu olho para isso aqui, não é a vida do presbítero isso. Isso é a vida de quem? Do cristão. Todos nós temos que ter autocontrole, temos que ser sensatos e todos nós temos que ser irrepreensíveis. Amém? Amém. Vamos ficar de pé.